Deus, porque este ano realmente tem sido um ano da colheita para nós. E eu creio que para você também na sua vida. E como nós profetizamos já nos inícios deste ano, nos grupos de oração, este será um ano de vitória para todos nós. Amém, povo de Deus? Amém. Deus colocava no meu coração, lembrando desta oração, eu abri o livro com um capítulo que se chama Coração Aberto. E coloquei ali uma leitura de Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Meus irmãos, isso está se cumprindo hoje, nesta noite. Nós abrimos as portas agora do nosso coração e o Senhor está ceando conosco. Muito mais que isso, Ele está aqui conosco, sentado à nossa mesa, e nós vamos agora nos alimentar da Sua palavra. Então isto é uma graça para nós. E eu continuo dizendo ainda neste capítulo que quantos estão fechando o coração para Deus, nem o ouvem mais, não ouvem nem bater na porta, como se Deus estivesse lá querendo entrar e a pessoa não quer mais. Pior que isso, pessoas que estavam ceando com Ele e estão convidando Ele a sair de casa fora. É assim que está. Por isso eu louvo a Deus que você está aqui hoje. Olha para o seu irmão, sorria para ele e sinta-se feliz porque você está ceando com o Senhor nesta noite. Nós vamos fazer um ciclo de 3 pregações hoje, sábado que vem, dia 21 e dia 28, sobre a parábola do semeador. Em 3 momentos, para vocês entenderem como que o Senhor quer que nós semeemos, plantemos para colher neste ano da colheita. É muito importante que você venha nos próximos também, amém, povo de Deus? Para dar sequência a esta leitura, que vão ser em 3 momentos, com 3 pregadores diferentes. Hoje coincidiu de eu pregar de novo. Semana passada eu já tinha pregado no lançamento do livro e na multiplicação das células. E hoje era um dia já do grupo de oração, por isso que eu estou falando novamente. Mas a semana que vem tem outro pregador, e a outra semana outro pregador, para tratar desta leitura que é riquíssima para nós em 3 momentos. Então é importante que a gente se programe para participar. Você sabe que Jesus ele usava muito de parábolas, né? De histórias, dos acontecimentos do dia a dia, para que o povo entendesse com mais facilidade as coisas que ele vinha trazer para a implantação do seu reino. Não era fácil para ele colocar no coração daquele povo endurecido, de coração às vezes fechado, de cabeça dura, as coisas que viriam a acontecer. Então ele tinha que usar às vezes de histórias, né, que iam abrindo o coração desse povo e iam ali colocando a vontade dele para o seu reino. Então ele fala nos 3 evangelhos desta parábola muito importante, que é a parábola do semeador. Em Mateus 13, que nós vamos ler, de 1 a 9, de Marcos 4, de 1 a 20, e de Lucas 8, de 4 a 15. Nos 3 evangelhos você acha esta parábola, porém nós vamos ler, como eu disse, a de Mateus. Vamos lá então, pegue aí na sua Bíblia, você que já tem, Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Amém? O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo.
Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por ano. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esta parábola, ela diz que um fazendeiro da época lá, um agricultor, um semeador, saiu para semear e jogou a semente em terrenos diferentes, dependendo do tipo de solo. A gente poderia fazer várias analogias dessa palavra, várias comparações, várias coisas explicando coisas diferentes que ela nos traz. Mas hoje, como eu disse, nesse primeiro momento, nós vamos nos ater ao semeador. Amém? Vamos repetir? Ao semeador. Este é o mais importante desta noite. Depois, nos outros dois, nós vamos tratar da terra, das sementes e vamos tratar do demais da palavra. Hoje é do semeador. Quem é o semeador? Procure na sua palavra o nome dele para mim. Tem aí? O Senhor fala em outras traduções: o semeador saiu para semear. Em outras palavras, ele diz: o certo homem saiu para semear. Em outras traduções, o agricultor saiu para semear. Então ele não designa um nome. Nós sabemos que o agricultor é o Pai. Nós sabemos que o semeador é Jesus. Mas quando ele usa, falando aqui, ele não está falando somente dele. Ele não pôs o nome nesta palavra porque ele não queria realmente que esse semeador fosse conhecido. Porque ele sabe quem é este semeador. Olha para o seu irmão do seu lado aí. Olha o semeador aí. Você pode se identificar com esse semeador, porque você também é um. Todos nós somos chamados a sermos semeadores. Todos nós. Enquanto nós rezávamos ali, eu glorificava a Deus, e nós vamos orar depois nesse sentido, porque eu tenho que ser grato a Deus que um dia um semeador jogou a semente na minha vida, no meu terreno. E o terreno vai ser falado a semana que vem, nem pode Deus. Mas um dia alguém jogou, e por isso o semeador é importante. Ele não deixa de ser importante porque Jesus não nomeou na palavra. Pelo contrário, para que você fosse colocado ali como responsável por ela. Então eu fiquei pensando durante a oração, quais foram os semeadores que jogaram a semente na minha vida? E veio tantos na minha cabeça. Meus pais foram os primeiros semeadores. Afinal, eu nasci numa sementinha, não é? Depois, os meus catequistas, os meus padrinhos, minhas madrinhas. Depois, os sacerdotes na Santa Missa, os ministros. E quantos semeadores já passaram pela sua vida jogando as sementes? Olha como o semeador é importante. Hoje eu estou fazendo um papel de semeador aqui, não estou? Estou jogando as sementes. E olha hoje a semente como está indo longe, pela web rádio, pela internet, como ela está alcançando vários terrenos. Vários terrenos. Então eu pergunto para você, o semeador é importante? Sim, muito importante. Então agora você fala, eu sou importante. Eu sou importante. Porque você é semeador, meu irmão. Você tem que entender isso, que a semente está nas suas mãos. O trabalho do semeador é fazer o quê? Semear. Mas semear é só jogar lá a semente? Não. Existe todo um processo a ser feito na vida do semeador. O primeiro deles é ele querer fazer aquilo.
Porque eu aprendi na minha vida, e no pouco conhecimento que eu tive das hortas que meu pai faz, que meu avô fazia, e que tantos outros homens que eu vi plantar na vida, que a pessoa precisa gostar para mexer com terra. Senão o negócio não sai. Não sai. Ele precisa conhecer a terra. Ele precisa mexer na terra. Ele precisa sentir o fedor do adubo. Já sentiram o cheiro de adubo? Eu fui viajar uns dias atrás aí para uma cidade do interior aí, né? A gente foi passear. E a gente passou para Minas também, né? E a gente passava por algumas cidades que você sentia o cheiro do adubo no ar. E aí eu falava, no próprio ar o cheiro, né? Não tem como fugir. Entrava dentro do carro, porque tem um cheiro. Então a pessoa tem que querer ser semeador. Tem que querer carregar a semente. Tem que querer trabalhar. Tem que ter um primeiro passo para semear. Por isso que o semeador ele é tão importante. Porque se não plantássemos, o que iríamos colher? Vamos trazer para o literal. Se não houvesse agricultura no nosso país, você ia comer legumes? Então é importante o agricultor, o semeador? Muito importante. É a mesma coisa no plano espiritual. Olha como Jesus é inteligente. Olha como Jesus é maravilhoso. Uma parábola que vai na realidade nossa, desde 2000 anos atrás até hoje. Tirem-se as hortas, tirem-se os semeadores, e você vai ver a gente morrer muito mais de câncer, Deus me livre. Porque não terá legumes, não terá verduras, não terá frutas. É assim. Então o semeador é importante. Uma coisa que eu estava escrevendo enquanto eu preparava, e eu lia num texto: se nós deixarmos as sementes guardadas, o que acontece com elas? Estraga. Se o semeador largar aqueles quilos de semente que ele tem lá no celeiro, o que acontece? Estraga, apodrece, é roubado, os bichos comem, mesmo antes de semear. Então o semeador também tem que ter a coragem de pegar a semente, de pegar os seus dons, de pegar a sua vida, de ter movimento, sair para semear, ir lá buscar a semente onde é necessária, e se fortalecer na Eucaristia, e se fortalecer nos grupos de oração, e se fortalecer no dia a dia com a palavra, para poder ter semente nos bolsos para semear. Existe um tipo de semeadura, não sei se vocês já viram, principalmente os japoneses usam elas, porque você sabe que o plantio do arroz é feito em campo aguado, não é? Eles têm uma certa altura, né, de 10 a 15 centímetros de água, e a semeadura do arroz é feita ali. E as mulheres, elas têm um colete, como que é esse da colina nosso aí, com bolsos aqui na frente, onde estão as sementinhas do arroz. Aí elas vão com as duas mãos assim, pegando a sementinha e vão afundando lá na lama, dentro da água ali, para colocar. Jogam em algum lugar. Se você procurar os campos de arroz que são feitos aí nos países, é a coisa mais linda que tem. Ele dá uniforme assim, né? É bonito. Mas teve que ter alguém que teve que molhar os pés para ir lá, preparar uma roupinha, colocar ali a semente dentro da roupa para poder semear. Não ficou com medo de pisar no barrinho, não. Tem que atolar mesmo, né? Tem que enfiar a mão lá dentro. Olha que maravilha. É assim que é. Se você quer semeador, e você tem que ser um semeador, se você quer implantar o reino de Deus, sabe por que eu digo isso? É fácil de você entender. Eu vou te fazer uma pergunta para poder te dar, para ter argumento, por dizer assim, né? O advogado faz isso, ele pergunta para ter argumento contra você. Você quer que o mundo mude? Sim ou não? Você quer que seu filho e sua família seja curado? Você quer que a sua vida seja bem e próspera? Sim. Tem que atolar, irmão. Tem que pegar a semente e ir lá plantar fundo. Tem que preparar o terreno, tem que buscar lá no celeiro, tem que estar na ativa. O brasileiro é aquele que quer que as coisas mudem, mas ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. Não dá. Se você quer ter uma colheita este ano, semeador, precisa se levantar, vestir a sua roupa, pegar a semente
e mal na massa. Amém? É isso. O semeador também nem sempre encontra sucesso em seu trabalho. Eu dei umas pesquisadas e eu vi como que às vezes o agricultor reclama porque não conseguiu colher, reclama porque o terreno não foi bom, que nós vamos ver nas semanas seguintes, reclama porque veio alguma coisa e não deu certo, reclama muitas vezes porque ele comprou um terreno e a hora que ele foi cavocar lá tinha uma rocha. Como que eu vou plantar, meu Deus do céu? Então nem sempre ele tem sucesso, mas o que é mais bonito, mesmo que o jardim seja espinhoso, a terra árida, ou que a semente caia na beira do caminho, na próxima empreitada ele está lá. Ele não para. O semeador não para. Vamos repetir? O semeador não para. Porque se ele não plantar, ele não colhe. Se ele não fazer a comida, ele não come. É assim no plano espiritual também. Você tem que plantar. Você quer colher bênção na sua casa? Sim. Tem que plantar a oração. Tem que plantar. Senão não dá. Mas às vezes você vai tentar plantar oração em terrenos difíceis, árduos, né? Terrenos que não estão tão preparados assim. E como nós vamos fazer, semeador? Tem que ir quebrando o coração devagar. Tem que ir preparando o terreno, quebrando as pedrinhas, preparando lá para colocar ali a sua semente. Não é simplesmente jogar. Não. Elas podem cair não uniforme. Às vezes você vai ter que encontrar um terreno e trabalhar nele por um período longo. Cuidar ali, jogar semente, ela não vai fecundar. Vai jogar ali a palavra de Deus e ela não vai fazer diferença. Quantas vezes você falou para o maridão? Quantas vezes você falou para a esposa? Quantas vezes você falou para o filho, para o irmão, para o primo, as coisas de Deus, e entrou por um ouvido? São insucessos que a gente tem. Mas pode ter certeza, um grãozinho ficou lá. No momento certo ele vai germinar. Então tem que ser trabalhado, tem que ter zelo, tem que ter compromisso. Tem corações que são muito fechados, como eu disse, está escrito aqui também no livro. Porém o semeador não desistiu da sua tarefa. Continua a semear e depositar a semente até que ela nasça. E é engraçado que isso realmente acontece. Eu via uma vez, nós estávamos brincando na horta e nossa, como eu tomava bronca do meu Deus do céu. Porque a gente chutava a bola e a bola ia para a horta, a gente saía correndo, tentando de pega-pega e pisava na horta. E hoje eu tenho essa consciência que estraga o trabalho. Aquela terra toda fofinha, as hortas dos italianos, eu não sei se vocês já viram, mas ele faz um levantadinho assim, ela é uniforme, depois ela desce para a água escorrer da chuva, aí tem outro levantadinho e fica bonito de você olhar as hortas assim. E nós saímos correndo no meio daquelas hortas, zoando tudo, meu Deus do céu. Por isso que ele ficava bravo. Mas eu me lembro uma vez que nós olhamos lá, e ele era tão caprichoso, meu avô, que ele plantava, por exemplo, tinha um canteiro de cenoura, e a cenoura, você sabe que você faz um furo de mais ou menos uns 10 centímetros, joga lá, para ela poder nascer para cima e para baixo. E ele colocava um pauzinho no meio da horta lá, com um saquinho, um desenho de uma cenoura, para ele não esquecer, porque ele era de idade, às vezes ele plantava cenoura, achava que ia colher cenoura e era abacate, né? Não sabia onde tinha plantado as coisas. Então ele identificava as hortas ali. Mas eu me lembro uma vez que ele estava lá, estava marcado cenoura, e ele tinha plantado cenoura, e estava aquelas coisas verdes de cenoura crescendo, e veio a chuva, e veio o sol, e veio a chuva, e veio o sol. E um dia nós pedimos para ele: vô, pode tirar uma cenoura, porque olha só o que nós fazíamos. A gente tirava a cenoura direto da horta, limpava na bermuda assim, ó, com a boca, com terra, adubo e tudo. Você imagina o que é cloriformes fecais que a gente comeu na vida, né? Mas é verdade, estou aqui, vivo e forte. Pois bem, o outro testemunho, engordei tanto que tive que fazer cirurgia do estômago, está aqui. Mas bem, quando nós fomos puxar aquela cenoura, ela tinha um galhão desse tamanho assim, ó, verde, que ela queria um ramo bonito assim, verde, né?
E a gente puxou com gosto, achando que ia vir uma cenoura desse tamanho. Saiu assim. Insucesso. Às vezes não dá certo. Às vezes você planta, trabalha, rega, cuida, mas só colhe poucas coisas. E não pode desanimar, semeador. Não pode. Tem que continuar. Porque deu um frutinho. E onde dá um frutinho, pode dar um frutão. Amém? É isso. Continuando. Jesus foi a mesma coisa. Naquela época, ele pregou para os poderosos não ouviam. Ele foi pregar para os pobres. Depois ele foi pregar para os ricos e os ricos se recusaram a ouvi-lo. Ele foi dar preferência às mulheres e aos excluídos. Jesus era assim. Às vezes nós vamos plantar a semente em algum terreno que não quer ser plantado. Nós vamos pela beira. Vamos pelos aqueles que estão em volta. E assim nós conseguimos fazer com que a pessoa perceba que ela tem que abrir o coração e voltar para Deus pela sua palavra. Eu costumo dizer, eu digo isso aqui também no livro, que às vezes a gente não vem pelo amor, mas vem pela dor. Isso é um ditado que é verídico. Às vezes, pela nossa distância com o semeador, nós nos tornamos um terreno tão ruim que acabamos por sofrer muito, e acabamos voltando e deixando que Deus então trabalhe na nossa vida. Tendo um outro ponto de vista, meus irmãos, nós também somos terreno, não somos? Eu não vou entrar neste porque é da semana que vem, mas quantas vezes o nosso coração está fechado para o semeador? É disto que eu quero falar. Às vezes Deus quer plantar em nós dons, Deus quer plantar em nós vocação, Deus quer plantar em nós ser um pai melhor, uma mãe melhor. Deus quer plantar coisas boas na nossa vida, mas nós não deixamos. Estamos com o nosso terreno trancado. Então nós temos que ter esta visão também, de que às vezes nós não permitimos que o agricultor, o pai, também semeie na nossa vida. Isso é para você refletir nesta noite. Se você está com o coração aberto para receber também o plantio de Deus na sua vida. Porque Ele quer colher de você, amém, com Deus. Nós queremos colher dos outros, queremos colher de irmãos, queremos colher a nossa vida, mas Deus também quer colher de nós. Afinal, a colheita é para Ele, não é? Lá em Malaquias está escrito que 10% daquilo que a colheita dava tinha que ser dada para quem? O Senhor, é dele. Então tudo que você plantar, 10% é de Deus. O semeador tem que saber disso, que uma dada parte é de Deus. De tudo que você tem que ser de Deus. Teu carro é 90% seu só, 10% é de Deus. Teu marido é 90% teu só, 10% é de Deus. Isso eu estou inventando agora, viu? Bateu agora. Se é verídico eu não sei, nós vamos ver depois, né? Mas eu creio que é. Tudo que você conquistou na sua vida, olha para os seus bens, também é de Deus. Tudo que você conquista, tudo que você colhe, tem que dar para Deus. O salário também é de Deus. Tudo que você plantou lá no seu trabalho, você colheu no final do mês, está lá no seu lerite, 10% é de Deus. Não podemos perder esta visão. Quando nós achamos que é impossível o plantio na nossa família, aquela pessoa que nós vemos e nós olhamos como um agricultor, um semeador, olha um terreno, era como se nós olhássemos para este chão aqui e falássemos: aqui não nasce nada. E realmente, você olhando com os olhos de primeiro lance assim, aqui não nasce nada. Mas, meus irmãos, se eu pegar uma marreta, estourar esse piso aqui, eu sei que embaixo dele tem plástico que eu coloquei, quebrar o plástico, cortar o plástico, tirar as pedrinhas, porque todo mundo lembra das pedrinhas, cortar os ferros, eu vou achar o que ali? Terra. Se eu preparar essa terra debaixo desse terreno aqui, ó, aqui na minha frente, e plantar e cuidar, vai nascer. É assim que é também em alguns corações. À primeira vista você pode achar impossível, mas Deus dá um jeito. Você acredita nisso? Não sentir firmeza.
Sim. Então você será um bom semeador. Se você acreditar que qualquer terreno pode ser plantado, você será um bom semeador, porque o Espírito Santo age realmente. É isso que nós temos que crer. Mesmo que para nós pareça impossível, para o agricultor nada é impossível. Aliás, Deus deu essa palavra para nós nas células desta semana, né? Se Deus é por nós, é só você trocar a palavra, não é? Se Deus é pelos semeadores, quem será contra os semeadores? E ainda ele dá uma vírgula e escreve: ninguém. Glória a Deus. Para nós irmos para o final, quanto mais você plantar, e isso é matemática pura, e eu gosto de matemática, mais você colhe. Olha que bênção. Se você desistir, a colheita é pequena. Se você plantar dobrar o seu plantio, você vai colher muito mais. Então plante para todos os dias, todas as horas, plante, seja testemunho, que você vai colher, como diz no finalzinho da palavra, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Sabe por que Deus colocou essa matemática? Para você ser inteligente e entender que quanto mais você jogar, mais você vai colher. É isso. E isto é maravilhoso para nós. Porque quanto mais nós dedicamos a nossa vida à oração, a vir aqui rezar, a ir na Santa Missa comungar, mais você vai colher como semeador. Amém? E quanto mais você deixar Deus trabalhar na sua vida, plantar em você, você ler a palavra, você estudar as coisas de Deus, você rezar com a sua família, mais Deus vai colher de você também, porque Ele vai confiando muito mais. Para fechar algumas questões que nós podemos meditar juntos, o semeador nos convida a semear com Ele. Qual é a nossa resposta? Sim ou não? Sim. Amém. Então, glória a Deus por isso. Você tenha coragem de semear, principalmente nos terrenos mais inférteis. Deus coloca no meu coração agora. Teve uma cura aqui que foi revelada. No trabalho. O trabalho é um lugar de plantio maravilhoso. Muito difícil, não é? Terreno para trabalhar ali aqui não falta. Porque lá você encontra todo tipo de terreno, todo tipo de gente, todo tipo de outros semeadores, de outras denominações, não é? Então é um lugar muito bom para se plantar, viu? O que estamos plantando em nossa vida? Meu irmão, Deus é tão bom. E vamos falar do Brasil. Aqui no Brasil, o que você plantar, dá, não é? Tanto é que tem frutas, legumes e coisas que são plantadas aqui que não eram nativos daqui, do nosso país. E você planta aqui e nasce. Frutas assim exóticas, coisas diferentes que você planta aqui e dá porque a terra é boa. Só que a terra é tão boa, que se você plantar porcaria, nasce porcaria. Então o que nós estamos plantando na nossa vida primeiro? O que nós estamos deixando que plantem em nós? Porque nós temos semeadores bons e temos semeadores. Semeador é uma profissão. Semeador é uma ação de alguém que desejou fazer algo e plantar. Se você deixar plantar músicas que não prestam na sua vida, você vai colher aquilo que ouviu. Está aqui também. Tem uma frase que eu digo aqui no livro que diz assim: a música que você ouve declare seu grau de santidade e de inteligência. Está aqui. Para incomodar realmente, porque tem coisa que a gente ouve por aí, pelo amor de Deus, não é? Se você planta imagens ruins na sua vida, eu conheço pessoas que gostam, sabe, o WhatsApp, né? O WhatsApp é um método maravilhoso de comunicação, muito inteligente, muito propício. Porém, nós vemos que tem pessoas que usam ele para coisas assim absurdas. E outro dia um rapaz passou para mim lá a imagem de um rapaz sendo assassinado, de um rapaz morto na beira da avenida, né? Eu fui e bloqueei o rapaz na minha lista. Tem como ser bloqueado no celular, né? Mensagens indesejadas. Porque eu não quero ver isso. Isso me traz melancolia, me traz tristeza. Eu não gosto de ficar vendo imagem de gente morta. Eu conheço muita gente que gosta de ficar olhando coisas feias. E não só sei que tem gente que gosta, como da Ibope tem jornal que só faz isso. Não é verdade? Tem jornal que você chegar perto da televisão, você sente o cheiro de sangue. A gente fica plantando imagens ruins,
vai dormir e vê o quê? Eu gosto de filme de terror. Sempre gostei, desde pequenininho. Gosto muito de filme de lobisomem, vampiro. Nada de crepúsculo, isso daí é... Daí não. Homem musculoso para mim, só meu pai, né? Mas enfim, eu gosto de filme de terror. Mas eu sei que não me faz bem. E alguns você tem que policiar. E outro dia nós estávamos assistindo uma série, né, de terror lá. Começamos a assistir e já falou, não quero mais ver isso não. Eu tenho medo, depois eu fico sonhando. Pois é, está provado que o que a gente planta, coisas boas e coisas... Então cuidado com o que você planta na sua vida, amém, povo de Deus? O cristão tem que se policiar, eu também. Todos nós. O que a gente planta, a gente colhe, coisas boas, coisas ruins. Na vida das pessoas, e o que nós deixamos que os semeadores externos também plantem em nós. Tem muitos falsos deuses com D minúsculo lançando semente na nossa vida do mal. Nós não podemos colher. Até o demônio tenta plantar na nossa vida. Planta discórdia, planta ódio, planta rancor, planta divisão. Aliás, ele é o pai dela. Planta mentira e assim por diante. Como estamos plantando? Quais são os nossos terrenos? O meu terreno e o terreno dos meus irmãos. Você está plantando com zelo mesmo, com delicadeza? Está plantando com coragem ou está desistindo? Para você refletir. Sabe aquela pessoa que você falou, isso daí não tem mais jeito? Sabe? Esse é o seu terreno, o melhor deles. Porque é ali que você tem que trabalhar. Amém? Amém. Por fim, vamos nos empenhar nesse trabalho da semeadura, pois dele depende o reino de Deus. Semana que vem nós teremos a pregação falando dos terrenos, de como a gente vai colher dos frutos e assim por diante. E nesta noite nós queremos pensar como nós estamos sendo como semeadores, porque o reino de Deus precisa de pessoas que semeiem na paz. Como eu disse, encerro dizendo novamente, se nós queremos que o mundo mude, se nós queremos que o reino de Deus seja implantado no meio de nós, nós temos que plantá-lo todos os dias. Então continue sendo fiel, continue sendo cristão, continue acreditando em Deus. Comece a tirar as falsas sementes da sua vida que estão lançando. Nós vamos começar a transformar não só o nosso país, o Brasil, mas também todo mundo. Amém, povo de Deus? Por que eu digo isso? Nós temos visto e ouvido aí as notícias do Islã, né? Daquele povo lá da Síria, estão lá padecendo. Por quê? Está sendo plantado coisas erradas, plantado o ódio, plantado o fundamentalismo, plantado falsas doutrinas, plantado um Deus assassino, né? Um Deus com D minúsculo mal, que quer que a conversão seja pela morte, né? Então, se nós não tomarmos cuidado, o mundo todo pode se transformar naquilo. Pode chegar aqui, né? Como querem chegar no Papa, como querem chegar na Itália, assim. Então vamos nós plantar. Estão afim? Sim. Vamos ser semeadores? Então plante amor que a gente vai colher amor. Plante a paz e vai colher a paz. Plante o bem e você vai colher o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pode ficar ainda sentado. Nesse primeiro momento na oração, Deus já tinha colocado no meu coração para nós rezarmos primeiro por aqueles que plantaram na nossa vida. Glórias a Deus pelas pessoas que um dia lançaram as sementes para nós. Eu quero que você se recorde agora de quais foram os semeadores da tua casa, da tua história. Vá se lembrando lá do pai, da mãe, os seus educadores, aqueles que foram lhe transmitindo a fé. Se recorde agora também dos seus catequistas, se você se lembra, daqueles parentes que lhe trouxeram a mensagem de Jesus, irmãos que lhe convidaram um dia para fazer uma experiência com Deus, um encontro. Reze por estes.
Vai dizendo: obrigado, Senhor, por estes semeadores. Obrigado porque foi plantado em mim, Senhor Jesus, o teu reino. Eu sou grato por isso. Obrigado, Senhor, pelos sacerdotes que conhecemos, que tanto lançaram a semente nas missas, nos encontros. Bendito seja o teu nome por estes, Senhor. Queremos também te louvar e te bendizer pela vida dos nossos papas. Todos os papas que nós vimos, bispos, padres, religiosos, religiosas, que foram semeadores na nossa vida, que implantaram o reino de Deus para nós. Obrigados por este, Senhor Jesus. Vamos rezar agora pela nossa vida e por tudo aquilo que foi plantado em nós. Num outro momento nós rezaremos pelo nosso terreno. Nós vamos rezar agora por aquilo que já foi plantado na nossa vida, por semeadores. Pedir que o Senhor nos cure e nos liberte de tudo aquilo que foi plantado de errado, que foi colocado dentro de nós imagens, músicas, palavras, dúvidas, que semeadores diversos lançaram em nossa vida. Eu perdoo todos estes, Senhor, e quero ser liberto de tudo aquilo que possa prejudicar a minha vida. Que o Senhor me liberte, me guarde, liberte e guarde toda a minha família, meus filhos, filhas, tudo aquilo que foi semeado que não era seu. Vamos rezar também pedindo ao Pai que nos faça autênticos semeadores. Entregue suas mãos agora ao Senhor. Entregue sua voz ao Senhor, o teu coração, para que o Senhor possa trabalhar em nós neste momento, colocando em nós as sementes dele, de sua palavra. A nossa boca fala o que está no depósito do nosso coração. E que o depósito do nosso coração seja um celeiro de bênçãos, de graças, de bênção na vida das pessoas. Que nós semeemos realmente na vida das pessoas a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Que nós semeemos na vida das pessoas o bem-estar, a santidade. Que as pessoas olhem para mim e vejam realmente uma pessoa que quer plantar o bem todos os dias. Que as pessoas olhem para você e possam ver que você quer um mundo melhor, pessoas melhores. Peça a graça de poder plantar na sua família as coisas de Deus. Faça-me um bom semeador, Senhor. Ajuda-me nos terrenos mais difíceis. Não deixe eu desistir, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a estar sempre com as sementes nas mãos, para plantar a todo tempo, a todo instante, para não faltar comida, para não faltar alimento espiritual, para não faltar bênção e graças. Que eu seja um semeador de orações, Senhor, possa orar pelas pessoas, seja onde for, em que terreno for, em qualquer momento. Dá-me esta coragem de orar, Senhor. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor,